Hoje é dia de clássico na Vila Belmiro, Corinthians e Santos. Tem estreia do Juliano, possivelmente, mas tem o Silvinho no banco de reservas. E você viu no título aí, Vojvoda já no Corinthians. E traz o Ederson, que no Corinthians era gordinho, mas no Fortaleza é magrinho e voa. Nós vamos falar sobre isso nesse vídeo, sem aliviar para ninguém. Vojvoda já no Corinthians. Eu sou o Samir Carvalho. Deixe o seu like, se inscreva no canal, ative as notificações e vem tomar um café comigo. Fala, gente! Vocês viram, né? Muita gente viu a vitória do Fortaleza diante do Palmeiras. O Fortaleza jogando no ataque o tempo todo. O técnico Vojvoda é uma grande opção para o Corinthians. Eu duvido muito que a diretoria do Corinthians teria essa ousadia caso o Silvinho venha a ser demitido, não venha emplacar no comando do Corinthians. Aliás, não emplacou. Já era para ter embarcado. Mas já que está aí, né, o torcedor corintiano tem que tolerar. Mas caso ele saia, eu duvido que a diretoria do Corinthians pense no Vojvoda. Por quê? Porque eles pensam futebol como o Silvinho, como a escola antiga do Tite, do Mano, que aliás é um outro assunto que é muito polêmico, mas será que com o passar do tempo já não está ficando ultrapassada, como ficou a escola de Vanderlei Luxemburgo e companhia lá atrás? Porque hoje o futebol moderno, nem precisa ser tão moderno, né? O futebol corajoso é buscar o resultado o tempo todo. Aliás, o presidente do Fortaleza contratou o Vojvoda porque ele queria um treinador que buscasse ganhar o jogo o tempo todo. E você vê isso no Fortaleza. O time jogando num 3-4-1-2, né? Num 3-5-2, um time que ataca o tempo inteiro. O Vojvoda joga com 3 zagueiros, que seria interessante para o Corinthians, né? Voltar a jogar com o Raul Gustavo, que é uma vergonha o Raul Gustavo ser banco no Corinthians. Poderia aproveitar o Lucas Piton. Será que só a gente que está vendo que o Gil, essa panela dos antigos jogadores já não serve mais? Gil, Fábio Santos, Gabriel, Jô e companhia. Aliás, o Fagner, que é o melhor deles, né? O Cássio salva alguns jogos, mas também tem falhado muito. Mas o Fagner, que é o melhor deles, deu uma entrevista que foi lamentável no CT Joaquim Grava, né? Concordando, aceitando todo esse marasmo, esse momento do Corinthians. Será que ninguém percebe que essa panela não serve mais? Ou então chegar um treinador novo que ia colocar a sua ideia de trabalho, uma ideia de jogar para frente, querer ganhar? Poxa, quem viu Fortaleza e Palmeiras? Quem viu Fortaleza? Eu fiz um exercício nessa madrugada, assisti vários jogos do Fortaleza, claro que nem tantos, mas deu para ver uns 2 jogos. E o Fortaleza joga de uma maneira extremamente ofensiva. O Lucas Crispim, aliás, já havia trabalhado no jogo Fortaleza e Corinthians. O Lucas Crispim, que era o meia destro, joga de ala esquerdo. Então você tem um Fortaleza jogando com ala esquerdo destro, que corta muitas para dentro. O Fortaleza não tem tanta profundidade do lado esquerdo, mas por quê? É estratégico do treinador Vojvoda, porque o Pikachu passa voando do outro lado sempre com profundidade, e os volantes do Fortaleza armam muito o jogo. Casos do Ederson e do Felipe, toda hora avançando, são volantes construtores realmente. Então assim, a gente poderia passar ter um vídeo enorme aqui para falar do Fortaleza, que realmente vem jogando um futebol ofensivo e joga para ganhar. Isso que é importante. O que é vergonhoso é ver um Corinthians, um time grande, e já desde Carille 2019, hein? Um time grande jogando com medo. Com o Mancini foi assim, e com o Silvinho, o pai da retranca, né? Aproveitando que hoje é dia dos pais, o Silvinho é o pai da retranca. Ele é o pai da retranca, né? É incrível como esse treinador veio para mostrar como escolinha da Europa, escolinha da CBF vão acabar com o futebol brasileiro.
Escuta o que eu estou falando, eu venho falando isso há muitos meses no canal. Essas escolinhas vão acabar com o futebol brasileiro. Estão aí criando cargos novos, com cargos de metodologia que colocam os treinadores da escolinha da CBF, que os atacantes têm que marcar o lateral, aquela coisa que já está ficando ultrapassada. Inclusive para monitorar o trabalho dos treinadores de base e assim vai. Infelizmente, assim que anda o futebol. O futebol do Corinthians é ridículo, é ridículo. É lamentável quem falou em evolução, não teve evolução. Será que os analistas, os comentaristas, será que está todo mundo ficando ultrapassado? Aqueles que falavam tanto do Vanderlei Luxemburgo ficam agora elogiando e dizendo que o Silvinho está evoluindo. Evoluindo o quê? É uma retranca de 4-1-4-1 para 4-5-1. O time não passa do meio campo. Os laterais é estilo europeu, são zagueiros. Fagner e Fábio Santos são zagueiros, por isso que não ficam expostos. E são bem ali guardados, né, pela linha que está na frente. Não tem evolução nenhuma. O Corinthians tinha que tentar, para a sequência da temporada e para os anos, uma renovação geral, renovação de dirigentes, renovação de comissão técnica, renovação de treinador, de jogadores. Há jogadores que não têm mais condição, que estão jogando com o nome há muito tempo. É uma vergonha o Jô ser titular hoje do Corinthians. Ele pode marcar gol na Vila hoje, pode marcar 3 gols na Vila hoje. Eu não vou mudar a minha opinião. O Corinthians entra com 1 a menos. No futebol de hoje, não se dá mais ao luxo de ter um time tão lento, com um atacante que não marca lá na frente, que não corre, que não faz nada. Essa é a verdade. Sem falar nos outros jogadores. Agora vai mexer com os ídolos? Todo mundo tem medo. Tem medo. O Corinthians é maior que os ídolos. E a profissão do jornalista sempre foi analisar. Vocês estão com medo do quê? Vocês estão com medo? Qual o problema? Hein? Qual o vínculo? Qual o problema? Vocês estão com medo de falar a verdade para o torcedor? Que não dá? Esses jogadores não dão mais? Hein? Que medo é esse? E agora, Vojvoda já no Corinthians. E se não for o Vojvoda, que seja um treinador que joga ofensivo, Dorival Júnior, o que não dá mais é essa escola. Não adianta tirar o Silvinho e pôr o Fernando Lázaro, que é a mesma escola. Não adianta pensar em volta de Carille, Mano Menezes, é olhar para frente. O Corinthians precisa parar de olhar para trás, o Corinthians tem que olhar para frente. E esse treinador é interessante, é barato, é interessante, mas tem outros. Ele atua com 3 zagueiros, ele busca o jogo. E o Ederson? Aproveita, né? Traz o Vojvoda e já traz o Ederson junto. Ah, mas já deu o limite de jogos, né? Claro, estou fazendo aqui até uma brincadeira, mas uma brincadeira séria. Não dá para trazer agora, deixa ele até o final do ano no Fortaleza, mas já traz em janeiro, quando acabar o ano. Isso se não vender, porque o que o Ederson arma o jogo, o que o Ederson corre, aparecendo na área, o que ele faz ali de jogadas, tanto na esquerda como na direita. Aliás, o Fortaleza ocupa bem os espaços em campo. O Fortaleza infiltra de uma maneira que o Corinthians não fez uma jogada dessa sequer no Campeonato Brasileiro. É impressionante como o Pikachu entra no meio da zaga do adversário. É lamentável ver o futebol do Corinthians, é de chorar ver um time grande jogando dessa forma covarde. Uma forma covarde, não há outra palavra que defina isso. Já que está trazendo, por exemplo, já que está trazendo não, né? Porque eu duvido que eles vão pensar. Se pensar, vou te falar, ó, parabéns, vou ser o primeiro aqui a elogiar. Aliás, estou dando a dica do Vojvoda, que não estou descobrindo o Brasil, né? Todo mundo está vendo o Fortaleza jogar. Mas se pensar em trazer e conseguir, traz o Ederson, que está magrinho. O que é isso, gente? Por que o Ederson no Fortaleza é magrinho, é fininho? E no Corinthians tinha um bumbum assim e a barriga assim, hein? O que acontece com a preparação física do Corinthians? Que o time morre no segundo tempo. Por que o Mosquito não pode terminar um jogo, os 90 minutos? Hein? Não só ele, outros jogadores também, o Adson e outros atletas. Qual o problema? Por que agora, e não venham querer discordar de mim, porque isso é visível. Você vê o Ederson em campo no Fortaleza e no Corinthians, é outro jogador. É outro jogador. O que está acontecendo? Esse questionamento já está acontecendo lá dentro do Corinthians, hein? Essa pergunta não é só do repórter que vos fala aqui agora, não. Esse questionamento de ter jogador fininho nos outros clubes e quando está no Corinthians não está fininho, isso já está acontecendo. Precisamos abrir o olho. Que preparação física é essa do Corinthians, hein?
Isso no futebol hoje é muito importante, tá? Porque se for para jogar no ataque, realmente tem que ter um preparo físico trabalhando para isso. Mas não tem, né? É uma retranca violenta no Corinthians. É incrível. Então, fica aqui a dica, Vojvoda já, e traz também o Ederson fininho. Não o Ederson que saiu, né? Meio fortinho, né? Mas traz o Ederson fininho. E é brincadeira, né? Fica com o Gabriel, fica com o Ramiro, fica com o Rony, fica com, sabe, com o Vitinho, fica com um monte de jogador e manda o Ederson embora. Então, de parabéns, hein? Vocês que... Análise de desempenho, hein? Parabéns, Corinthians, parabéns, comissão técnica, dirigentes. Vocês enxergam futebol como ninguém. O que adianta contratar o Ederson no ano passado, que foi um dos poucos destaques do Cruzeiro, para fazer isso esse ano? O Ederson, aliás, que brilhou nas finais do Campeonato Paulista, né, nos jogos finais, ali na reta final do Campeonato Paulista do ano passado, provando que no Fortaleza joga, no Corinthians não. Não, se colocar para jogar, no Corinthians joga, que esse esquema vai matar muita gente. Já matou o Fagner, vai matar o Cantillo agora, porque o Cantillo errou, acabou para ele, tá? Acabou para ele. O Raul Gustavo errou, acabou para ele. O Piton errou, acabou para ele. Raul, você errou, acabou para você. Hein? Acabou. Cantillo errou, escuta o que eu tô falando. Vai acabar pro Cantillo também. Agora, tem uns que erram todos os jogos e para eles não acaba nada. Erram todos os jogos. Vocês sabem de quem eu estou falando, de vários jogadores desse time titular. Erram e outros não produzem nada, mas continuam tendo 1000 chances e são titulares do Corinthians. É uma vergonha. Os reforços não podem esconder o que está acontecendo no Corinthians. Juliano, Renato Augusto são grandes reforços, mas não pode esconder o que está acontecendo no Corinthians. E não vão esconder. São grandes jogadores. Renato Augusto, um craque. Juliano joga muito. Parabéns pela contratação desses dois jogadores, mas há muita coisa que precisa mudar no Corinthians. E se continuar com o Silvinho, se continuar com essa filosofia, com essa metodologia, com essa covarde dentro de campo, o Corinthians ainda vai sofrer muito. E isso é fácil de mudar. O Fortaleza tem um elenco melhor que o Corinthians? Não tem. A gente já viu muitos exemplos assim. Isso é fácil de mudar. Isso é fácil, ainda precisa pensar futebol diferente. Precisa pensar futebol, acompanhar o ritmo do futebol, tá? Porque não é só o Vanderlei Luxemburgo que está ficando ultrapassado, não. Tem muita gente do futebol, dirigentes, jogadores, treinadores que estão ficando ultrapassados. Não só o Vanderlei, que eu concordo, que parou no tempo, mas tem muitos aí que pararam também e ninguém está falando. É melhor olhar para frente, pensar coisa nova, pensar treinadores novos e ter ousadia de mudar esse time, tá certo? Hoje o Corinthians joga na Vila Belmiro, com o Silvinho no comando, e nem precisamos dizer, né, o que vai acontecer. Ataque contra defesa. Eu não estou falando que o Corinthians não tem chance de ganhar o jogo. Tem, porque a gente já viu na história do futebol, muitas vezes a retranca, né? Muitas vezes a retranca ganhar de um futebol ofensivo. Ainda mais o Santos, que tem um time limitado. Tem sim, o Santos tem um elenco limitado. E o Marinho ainda não joga hoje. Então, para mim, minha opinião, olha aqui, é obrigação ganhar do Santos hoje na Vila. É obrigação, pelo time que o Santos tem, pelos desfalques, é obrigação. Tem que ir lá e conquistar um bom resultado hoje na Vila Belmiro. O torcedor corintiano tá esperando isso, tá bom? Tem que ir lá em busca de um bom resultado. Sim, pode ganhar? Pode, mas é difícil. Por quê? Porque não é difícil por conta dos dois times, dos jogadores, por causa do que pensam o futebol Fernando Diniz e Silvinho. Um vai atacar e o outro vai defender. E quem sabe num contra-ataque o Corinthians pode ganhar o jogo. Mas o Santos vai jogar no campo do Corinthians e o Corinthians vai ficar lá atrás, lá com medo, como faz em vários jogos, não mostrando o que é o Corinthians. O Corinthians é time grande. O Corinthians não pode jogar de uma maneira covarde como tem acontecido sob o comando do técnico Silvinho. Mudanças já. Vojvoda é uma boa opção, apenas um nome que eu estou citando, mas tem outros por aí, tá certo? Deixe seu comentário aqui embaixo, tá? Concordando ou não comigo, deixe seu comentário aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal,
ativar as notificações, tá? Deixa o like, se inscreva no canal e ative as notificações. Estamos rumo a 40 mil inscritos, a 40k em 4 meses de canal. Dá uma olhada também no clube de membros do Café do Setorista, são 4 planos, tá? Os planos cafezinho, café, cafezão e café especial. Os 2 últimos com direito a participar de mesa redonda comigo, nosso café na mesa. Dá uma olhada nas vantagens e durante a semana, para você torcedor corintiano, tem o Café da Fiel, o programa que mais cresce no YouTube que fala de Corinthians, de segunda a sexta-feira às 18 horas, Café da Fiel, hein? Muita informação de bastidor, muita análise, opinião, liberdade, jornalismo com liberdade. É no Café da Fiel, às 18 horas, de segunda a sexta-feira. Vem tomar um café comigo, até o próximo vídeo, um forte abraço, valeu!